Boa tarde, hoje é o dia 10 de janeiro de 2025, e eu estou querendo falar hoje sobre o que está acontecendo, que a gente está vendo um descolamento dos Estados Unidos nos seus afazeres internacionais e das últimas declarações do Donald Trump, que efetivamente significam o fim da OTAN e o fim da relevância europeia como digamos assim, uma parte integrante dessa aliança militar mundial, que não é mais uma aliança uh, para defender o Ocidente ou defender a Europa de outras ameaças, mas tinha se transformado numa aliança global militar, com presença na Ásia. Eles tinham assinado alguns acordos lá na Ásia, eu acho que na Austrália e no Japão, mas o Donald Trump, presidente Trump, aparentemente não quer saber da OTAN. Ou, digamos assim, ele não tem nenhuma ligação forte com a ideia dos Estados Unidos ser, digamos assim, a pedra fundamental, a primos entre pares entre seus colegas na OTAN. O que está acontecendo hoje é que a Ucrânia está perdendo a guerra, e a Ucrânia, que está bem no cerne da questão, e é digamos assim, o evento internacional de maior relevância dos últimos 3 anos, porque a Rússia está conseguindo prevalecer, não contra um país apenas, contra a Ucrânia, mas contra todo o poderio militar que a OTAN tinha e que pôde e que tentou ajudar a Ucrânia. Diante disto, a Ucrânia está perdendo, eu acho que ninguém mais discute. O que hoje já está bastante claro é que o Ocidente tem que encontrar uma forma de negociar um fim para essa guerra, mas existem forças nos Estados Unidos que resistem. Eu vou mostrar aqui para vocês. Uma delas é a mídia americana, muito ligada aos think tanks, que são aquelas fundações americanas que ajudam muito a influenciar a política externa nos Estados Unidos. Atlantic Council, Rand Corporation, vários outros think tanks também são bem ativos nesse quesito. E o Washington Post, que deve receber financiamento também desses think tanks. Tem o editorial do Washington Post da semana passada, bem claramente avisa a todos aqueles que leem o jornal que a Ucrânia está arriscada a perder a guerra, mas que pior do que ela perder a guerra vai ser ter uma negociação para terminar a guerra, mesmo que em bases desfavoráveis. Para o editorial board do Washington Post, é pior perder a guerra, pior dizimar todas as forças ucranianas, pior extinguir aquele país do mapa do que negociar uma trégua ou uma paz naquele território. Eu acho que é um ponto de vista horroroso, de uma insensibilidade com o cidadão da Ucrânia que está lá lutando. Ele já não tem mais como ganhar, em vez de ajudar a chegar a algum tipo de acordo que vá conseguir preservar alguma coisa da Ucrânia. Eles preferem que a Ucrânia seja destruída do que ter que negociar algum acordo com a Rússia. E na mesma linha, o Atlantic, esse jornal, na manchete diz aqui que o Trump está agora diante de uma derrota catastrófica na Ucrânia. Olha, o Trump não assumiu o poder, ainda faltam 10 dias para ele assumir o poder, mas já tem pessoas e instituições dos Estados Unidos que estão tentando responsabilizá-lo ou obrigá-lo a continuar na mesma linha
de financiar a guerra contra a Rússia. E é bem claro o que está acontecendo aqui. É shame, é incentivar ou forçar a mão do Trump, tirar a ele qualquer tipo de independência, que ele já demonstrou claramente que ele quer, que ele não acredita nessa guerra, mas não, para esse Robert Kagan, que é um dos mais conhecidos neocons americanos, e os neocons são neoconservadores, são aqueles que acreditam na primazia nos Estados Unidos como uma ideia, como uma iluminação, como uma luz que para irradiar para o mundo inteiro. E o Trump não quer isso. Aqui eu vou mostrar o que está acontecendo. A União Europeia também gostaria que o Donald Trump continuasse com apoio na Ucrânia, mas não porque a União Europeia, eu imagino, acredita ser a próxima bola da vez da Rússia. Não é por causa disso. A Rússia já deixou bem claro que vai parar por ali na Ucrânia. É porque a União Europeia precisa manter alguma relevância geoestratégica no cenário mundial. E se o Trump fizer o que ele ameaçou fazer nesses últimos dias, fazer uma paz com a Rússia, e a declaração que ele deu é que ele entende que a Rússia realmente, obrigações para com a Rússia não foram cumpridas, promessas não foram cumpridas. Então o Trump entendendo isso e negociando um fim da guerra contra a Rússia, na Ucrânia contra a Rússia, rendendo e negociando esse fim para os europeus, isso vai ser um desastre, porque a Europa vai perder a sua relevância. Segundo os países europeus, ela já está com um crescimento, um GDP, um PIB, o crescimento do PIB europeu é pífio. E vai se tornar mais ainda uma recessão, porque a Europa, sabe-se bem, perdeu acesso à energia barata, que ela tinha da Rússia. Perdeu todo esse acesso. Não porque a Rússia cortou ou quer cortar, é porque a União Europeia, de uma forma dogmática, decidiu que não vai mais comprar energia barata da Rússia, qualquer tipo de energia da Rússia. Então, compra dos Estados Unidos, que compra da Rússia, remarca, às vezes liquifica, produz GNL e revende para a Europa, e a Europa faz de conta que o gás não é russo. Da mesma forma como a Europa faz de conta que uma boa parte do petróleo que ela compra não é russo. É indiano. As refinarias estão na Índia. A Índia compra o petróleo da Rússia, refina, muda a origem do produto e é tudo exportado para a Europa. Esse faz de conta sai muito caro para a União Europeia. A União Europeia, eu acho que agora está se agarrando aos Estados Unidos, tentando manter a guerra viva, para tentar manter os Estados Unidos dentro da guerra, para que a União Europeia mantenha alguma relevância geopolítica. Esse foi um tweet do Donald Trump, que mostra que ele fez umas declarações, tipo, como aquela do canal do Panamá, que aquilo tem que reverter de volta aos Estados Unidos, e que os Estados Unidos têm interesse num controle direto da Groenlândia, que é um território semi-autônomo dentro da Dinamarca, ou que faz parte da Dinamarca como um todo. Ali é outra questão, é a questão de geopolítica. Primeiro, a Groenlândia é muito rica em metais, inclusive metais raros, que os americanos precisam, mas além disso, a Groenlândia é um dos pontos de gargalo, uma porta de entrada para o Ártico, que também tem muita riqueza mineral, mas que tem as rotas de navegação que estão se abrindo por ocasião do degelo no Ártico por causa do aquecimento. Vai ser muito mais rápido transportar container da Ásia para a Europa via o Ártico e da Ásia para os Estados Unidos também via o Ártico. E o Donald Trump, com essas declarações como essa, deixa claro que para ele a OTAN, para ele não interessa. E a Dinamarca quase está cedendo esse território, porque ela aqui já está falando, olha, o território é nosso, mas quem vai decidir são os cidadãos ou quem mora na Groenlândia. É muita vassalagem, mas
estamos aí. Diante disso, a França, a Alemanha e a Polônia dizem que vão mandar emissários após a inauguração do Trump nos Estados Unidos para deixar bem claro que esse tipo de atitude é inaceitável. Credibilidade dos europeus, zero. Zero. Eles não têm a menor credibilidade. Quem deixou o seu gasoduto, como os alemães deixaram o gasoduto Nord Stream ser explodido pelos americanos, que hoje todos sabem, e não tomou nenhuma medida contra isso, tem zero de credibilidade no cenário internacional. O Trump sabe, por isso que ele fala. E essa é a questão. Os Estados Unidos não estão mais se fortalecendo com a Europa do lado deles. Eles querem focar na Ásia. A grande rival emergente para os Estados Unidos é a China. Mas diante de uma América, dos Estados Unidos enfraquecido, os Estados Unidos escolhe ressuscitar a doutrina Monroe, que é a doutrina que no seu cercado, em volta do seu território, os interesses americanos têm que ser respeitados por qualquer potência fora dito das Américas. Então, por isso que ele fala do México, por isso que ele fala do Canadá, tomar conta do Canadá, por isso que ele fala tomar conta do Canal do Panamá, é uma rota de navegação, por isso que ele quer a Groenlândia. Mas a OTAN, para ele, já se tornou secundário, já não interessa mais. Porque os Estados Unidos vai levantar barreiras e se fortalecer no seu imediato, na sua área próxima, e escolhe dessa forma deixar os europeus por conta própria e a OTAN ir por conta própria. Essa é a verdade. A economia europeia ainda é certamente importante para os Estados Unidos, mas eles já sabem que eles não vão perder essa participação e vão se enriquecer vendendo petróleo e gás muito barato para a Europa. E esse comentário aqui no Twitter é isso, é muito apto, deixa eu ler para vocês. Realmente uma piada ouvir e assistir os europeus estarem chateados com os comentários do Trump. Ou seja, na Europa falou-se de soberania, democracia, mas deixou-se subjugar pelos interesses americanos. Ou seja, a Europa não é soberana, ela é ocupada. A energia barata que a Europa tinha não tem mais. Ela foi desarmada para apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. E essa questão da imigração é complexa, mas é óbvio que no seu meio Oriente, Oriente Médio, aquela instabilidade toda a longo prazo não é saudável para a Europa. Gente, amanhã eu volto com mais notícias e uma análise um pouco mais detalhada sobre o que eu acho que é o problema que os Estados Unidos vai ter no futuro, ou seja, China. Boa tarde.